Boa tarde, meus alunos da Escola Firmino José. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Dinga, de Religião aos oitavos anos A e B. Oitavo ano B é a minha turma de Religião, certo? E o oitavo ano A é a professora Rita de Cássia. Mas essa aula é direcionada para os dois oitavos, tanto o oitavo ano A quanto o oitavo ano B, tá certo? Eu quero que vocês assistam o vídeo todinho falando sobre religião. Nós já estávamos acostumados a falar na sala de aula sobre religião, então nós vamos dar continuidade. Essas aulas nesse momento de maneira remota, mas espero que vocês acompanhem e aprendam, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a telinha com vocês, por quê? Porque eu tenho umas atividades para fazer aqui com vocês, tá certo? Vou compartilhar aqui a telinha com vocês, ó. Olha, observem aí, certo? Eu vou estar bem aqui do lado, qualquer coisa aí falem comigo, certo? Então, religião, ética e moral. Professor, você escolheu essa aula aqui, ética e moral, para falar de religião. Sim, nós temos uma religião, nós somos cristãos. Isso nós já falamos na nossa sala de aula, nós somos cristãos, tá certo? Apenas cristãos. Nós não vamos denominar aqui placa de igreja, igreja A, B, C ou não. Nós vamos falar do cristianismo, que é a religião que é a maioria no nosso país, então, e no Ocidente também. Então, nós somos cristãos. Então, se você crê que Deus existe, que Cristo existe, você é cristão. E isso ninguém muda entre nós. Então, nós não vamos falar aqui nem de uma religião nem de outra, mas nem do cristianismo. Dentro do cristianismo, gente, dentro da nossa religião, da religação que Deus fez com o seu povo através de Jesus, nós temos um assunto muito importante a tratar, que é a ética e a moral. Eu tenho aqui algumas explicações, algumas teses falando de ética e de moral. Eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Eu quero dizer para vocês que nós temos uma ética e temos um código moral de conduta a vivermos na nossa sociedade. Verdade ou mentira? Temos ou não temos um código de ética, de conduta a ser seguido aqui? Nesse país onde nós vivemos, não existe um conjunto de regras que nós devemos seguir. Então, essas regras podem ser regidas e entendidas como o conjunto de regras ética e moral. Moral são os bons costumes que as pessoas têm, certo? Não moral aqui de moralizar ninguém, não. Moral aqui está relacionado aos bons costumes que as pessoas têm. Fazer o que é correto, por exemplo, é ter uma boa moral. E ter ética, pessoal, é você agir de maneira justa para com o seu semelhante, certo? Você é justo com o seu semelhante, você trata ele com dignidade, então você tem ética na sua vida, no seu cotidiano. Vamos ver aqui rapidamente, tá certo? A continuidade aqui rapidamente, pessoal. Olha só, vou passar aqui. Vamos passar aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Um argumento comumente usado a favor da religião é de que sem ela as pessoas não teriam um norteador ético e moral. Isso é verdade. Desde a antiguidade, desde lá do povo hebreu que estava no Egito, saindo, foi criado um conjunto de regras para que as pessoas pudessem seguir aquelas regras, tá certo? Deixa eu dizer aqui bem claro que uma regra que era utilizada na época de Moisés e há 3.500 anos atrás, ou até mais, hoje isso já de certa forma mudou. Tivemos, né, uma modificação. Isso não continua até os dias atuais, não. Então mudou. Em outras palavras, sem as regras e sem limites impostos pela religião, não nos portaríamos de maneira minimamente cooperativa, harmônica, e o mundo se tornaria um caos. Isso é verdade. Sem o conjunto de regras e normas, ética, moral, que também a religião fala sobre isso, não só a religião cristã, como a religião islâmica, que tem lá o livro do Alcorão, existe um conjunto de regras e normas a serem seguidas. Ok? Então, nós temos que conhecer as regras e normas que nós devemos seguir aqui no nosso país, mas tem país por aí que tem que seguir as regras e normas, e está lá, por exemplo, o país que é de maioria muçulmana, que segue o Islã, tem o livro muçulmano que é o Alcorão. Assim como nós
cristãos aqui que nascemos no Brasil, temos a Bíblia Sagrada como um livro de regras, tá bom? E serve para que nós possamos andar de maneira correta e tendo ética e de maneira, uma moralidade eficaz para a nossa vida, tá certo? Então, se não tivesse o conjunto de regras, gente, o mundo se tornaria um caos. Isso é verdade. Vocês concordam comigo ou não? Entendendo isso, um cenário seria onde agiríamos de forma egoísta e sem compaixão. Desavenças facilmente terminariam em assassinato. Você já pensou se não tivesse um Código Penal para punir um assassino? Qualquer discussão se tornaria um assassinato. O Código Penal é um código de ética e moral que faz com que as pessoas possam viver de maneira harmônica. A pessoa não vai para cometer um assassinato porque vai ficar preso. Não é isso? Isso é um código de ética criado pelo homem. São regras criadas para nós ter ética e viver de maneira moralmente aceitável, tá certo? Por exemplo, luxúria se tornaria um crime. Rapidamente se tornaria um crime. Como assim, digo, a luxúria se tornaria um crime? Por exemplo, se a pessoa quer viver de luxo, e não tem condições, ele iria roubar. Roubar não seria crime, então ele para ter a luxúria dele, para ter os prazeres dele da carne, ele iria roubar. Se roubar não fosse crime, então ele poderia roubar à vontade. Já pensou se isso acontecesse? Que desordem que não seria no meio da nossa sociedade? Verdade? Eu considero isso uma verdade absoluta. Cobiça tornaria um furto rapidamente. Sim, eu quero ter um carro, mas eu não tenho dinheiro. É só furtar. Se furtar não fosse crime. Só que tem o Código Penal para punir as pessoas. Então, essas regras de ética e moral, elas devem existir para o ser humano seguir essa regra de ética e moral para que não vá preso. É necessário ele seguir o conjunto de regras ético-moral. Ok? Vamos continuar aqui rapidamente. Nesse artigo, desenvolverei 2 argumentos contra essa tese leviana. Existe uma tese aí de que as pessoas não precisam de Deus para nada, certo? Isso aqui eu não sou a favor nem contra. Tirem as suas conclusões aí. Primeiro, que os textos bíblicos das 3 religiões monoteístas, escopo desse texto, nada tem de balizadores éticos ou morais. Muito pelo contrário, segundo temos todas as ferramentas intrínsecas para exercermos valores éticos e morais de forma secular, sem a necessidade da religião. Então, existe muitas pessoas que acham que vivem de maneira ética e moral sem que faça parte de uma religião. Isso é um pensamento que nós devemos aceitar e respeitar. Nós temos que respeitar as diferenças. Então, se a pessoa acha que deve viver da maneira que vive, sem precisar de Deus, sem precisar de uma religião, não tenho nada contra. Vocês também, eu tenho certeza que também não tem nada contra. Vamos passar adiante aqui para não ficar extenso demais esse vídeo. Vai, por exemplo, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até o de peito, menino ao de peito, desde o boi até as ovelhas, e desde o camelo até o jumento. Samuel 15:3. Então, o livro de Samuel 15:3, Deus dá uma ordem para o povo ir e ferir o povo dos amalequitas. Mas por que ele fez isso, Dingo? Isso não tem que ter ética, não tem que ter moral? Sim, por que Deus fez isso? Gente, os amalequitas, eles eram inimigos mortais do povo de Deus, perseguiam o povo de Deus. E para que o povo de Deus pudesse viver calmo, tranquilo em Canaã, quando eles vinham do Egito Antigo, eles precisavam exterminar esse povo. Por isso que Deus deu essa ordem. E o povo amalequita era um povo pecador, que não se arrependia dos seus pecados de maneira nenhuma. Já pensou? A pessoa está criticando aqui Deus porque mandou fazer isso daqui, mas não sabe o motivo. Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Vamos para o próximo. Ó. Quanto também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Levítico 20, versículo 13.
Gente, é um código de ética que existe. Deus abomina todo tipo de homossexualismo. Por que que ele abomina todo tipo esse ato aqui? Por que que ele abomina esse ato de homossexualismo aqui? Porque Deus fez o homem e a mulher para o homem viver com a mulher. Sim, mas tem pessoas que querem ser homossexual e sim, o que é que eu tenho com isso? Não tenho nada a ver com isso. Eles são livres. Podem ficar à vontade. Eu não estou criticando, eu estou mostrando apenas que existe uma regra, uma conduta que Deus não aceita. Agora, se a pessoa quer viver ao seu livre prazer, ele tem livre-arbítrio. Diga para essa pessoa que Deus deu livre-arbítrio a ele para viver como quiser e respeite a opção dele, tá bom? Espero que todo mundo respeite a opção dos outros, aquele que devemos respeitar sempre os nossos semelhantes, tá certo? E no final tem uma atividadezinha que eu espero que vocês respondam, são 5 questõezinhas, tá certo? Eu quero minimizar bem aqui para eu fazer logo essa atividadezinha aqui, ler aqui com vocês para eu poder explicar. Vou fechar bem aqui e eu vou tentar abrir essa atividade aqui rapidamente, certo? Vou tentar abrir essa atividade aqui rapidamente para a gente ver aqui, ó. Preste atenção. Você vai responder e vai mandar lá na plataforma, ok? Assistam o vídeo até o final. Deixa eu ver se abre aqui o documento aqui em PDF, já está colocado em PDF, tá certo? Espero que vocês... Vai aqui, ó, atividade de religião, 8º ano A e B. Se não houvesse limites impostos pela religião, como estaria o mundo? De acordo com a explicação e contexto, como é que estaria o mundo? Você responde com suas palavras, de acordo com o que você entendeu. Por que Deus mandou ferir Amaleque? O Amaleque, tá certo? O nome é Amaleque, desculpa aí o erro de grafia, mas o nome é Amaleque. Amalequita vem de Amaleque. Quando Deus se refere a relações homossexuais, ele proíbe tal relação. Por que Deus fez isso? Tem a explicação lá, também de acordo com a explicação. Tem também a questão 4. Você, no seu dia a dia, deve seguir alguma regra? Sim ou não? Qual é essa regra que você deve seguir? Então, eu quero que você responda aí na sua atividade. E a 5, você acha correto seguir os ensinamentos cristãos? Sim ou não? Aí você justifica por quê? Por que você deve seguir esses ensinamentos cristãos? Tá bom? Espero que vocês façam a atividade, postem lá na plataforma. Aula de religião aqui, quarta-feira, 23 de junho de 2020. Boa tarde, façam a atividade, respondam, bons estudos e até a próxima aula.